TV e também da Rádio Bandeirantes 94,9. Bom, olha, o nível do Guaíba já ultrapassou 2,82, hein? Faltam 18 centímetros para a cota de inundação no Cais Mauá. E como forma de prevenção, a Prefeitura aqui da capital fechou hoje pela manhã 6 comportas do sistema de contenção de cheia aqui na cidade. A repórter Paula Neyman traz mais detalhes. Fala, Paula. Começaram a ser fechadas hoje pela manhã as comportas do Cais Mauá em Porto Alegre. As comportas, que têm cerca de 5 metros, servem para evitar que as águas do Guaíba invadam a capital gaúcha. A cota de alerta é de 2,5 metros de profundidade da água e de inundação é de 3 metros. No momento em que as comportas foram fechadas, o nível estava em 2,77 metros e a previsão para Porto Alegre é que as chuvas sigam intensas. O prefeito Sebastião Melo esteve no local e fez um apelo para que as pessoas que estão em locais de riscos aceitem ir para abrigos municipais, através das vans da prefeitura que estão passando na localidade. A última vez que as comportas tinham sido fechadas foi nas chuvas de novembro de 2023, onde o Guaíba alcançou 3,19 metros. Bom, e eu recebo agora aqui no estúdio do Boa Tarde Rio Grande, né, transmissão em cadeia com a Rádio Bandeirantes 94,9, nossa querida colega Bruna Subtits, né, apresentadora da Rádio Band News FM, juntamente com o Gustavo Fogaça, né, com o Gilberto, com toda essa equipe maravilhosa, a Fabrini também. E a Bruna, para quem ainda não sabe, ela é uma especialista em desenvolvimento urbano. Então, eu lembro muito bem que em setembro você concedeu uma entrevista para a gente, conversou bastante, explicou de forma bastante didática essa questão toda que nós estamos vendo se repetir em Porto Alegre. É aquela história, né? Canja de galinha e cuidado não fazem mal a ninguém. Eu acho que o prefeito Sebastião Melo, ele adotou isso com relação ao fechamento das comportas, né? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Sim, ontem mesmo a gente entrevistou o coordenador da Defesa Civil aqui em Porto Alegre. De manhã, o nível do Guaíba estava em 1,86 metros. Então, em um dia, subiu mais de 1 metro. Com a chuva, claro, que está caindo aqui na nossa região, mas também porque já está recebendo a água destes outros rios que desembocam aqui no Guaíba. Vou citar todos eles, que são esses que a gente tem visto. É importante. O Rio Taquari, o Rio Caí, o Rio dos Sinos e o Rio Gravataí chegam todos eles no Rio Jacuí. E o Jacuí desemboca no Guaíba. É isso que faz com que se eleve o nível das águas aqui, correndo o risco de entrar na região central da cidade. Vamos lembrar que na Zona Sul, ali na Orla de Ipanema, já tem registro de água passando o limite ali da calçada, chegando perto das casas. E também na Zona Norte, Navegantes, que a gente viu aí mais cedo com o colega, já tem água também na parte ali do bairro Navegantes e parte do 4º distrito. Então, a água ela já está avançando. Na região central, ali onde fica o Cais Mauá, a cota de inundação, é o que a gente chama de 3 metros. Quando passar de 3 metros, ela sim vai estar avançando para a região central da cidade. E lembrando, a gente comentou no passado, né, é bom reforçar, o muro da Mauá, que é onde estão sendo fechadas parte dessas comportas, ele integra um sistema maior de proteção contra cheias do Guaíba, do Jacuí e também do Gravataí. A própria Freeway, ela já é uma elevação de via para não ficar no mesmo nível do rio. Então, ali a gente viu na imagem do Diogo Rossi, ele está elevado em relação ao rio. A gente tem isso com o Gravataí. A Avenida Castelo Branco também é parte desse sistema. E em direção à Zona Sul, a Avenida Beira Rio, a Edivaldo Pereira Paiva, que fica ali, é onde a gente tem as quadras esportivas ali do trecho 3 da Orla, o trecho 1, tudo isso já é elevado em relação ao rio e em relação à cidade para fazer essa barreira. O próprio cais embarcadeiro, né? O cais embarcadeiro ainda não, ele está no limite. Você falou das 6 comportas fechadas, hoje de manhã, de fato, foram 6 portões. A Prefeitura estava trabalhando até a última atualização no fechamento de mais uma. As comportas de número 1 e número 2, que ficam no gasômetro e no cais embarcadeiro, ainda não foram fechadas, para dar tempo de que os comerciantes retirem de lá seus pertences, a mobília, equipamentos, enfim, que se retire de lá aquilo que está no local, justamente para evitar que seja afetado com essa água que tende a subir. O governador Eduardo Leite falou aí na coletiva em Santa Maria que há uma expectativa de que atinja até 4 metros o nível do Guaíba. Se em 3 metros já é a cota de inundação, então 1 metro acima do nível ali do Cais Mauá, da região central da cidade. Essas comportas fechadas serão suficientes? A gente vai agora testar elas mais uma vez. Ano passado foi a primeira vez que elas foram realmente testadas
colocadas à prova. Foram, então, como a Paula disse, cerca de 20 centímetros, 19 centímetros acima dos 3 metros. Ela chegou a vazar um pouco de água ali para a Avenida Mauá, mas além do fechamento das comportas, foram colocados sacos de areia e com isso ficou uma estrutura mais resistente, mais robusta. Se subir aos 4 metros, ainda assim vai estar protegido pelo muro e pelas comportas. Elas têm 3 metros acima do nível do rio, outros 3 metros abaixo, justamente para proteger o solo, para não encharcar o solo. Mas a gente vai agora verificar se a água subir de fato, se não tem outras áreas de escape, se não tem vazamento, seja no muro ou seja nessas portas. As comportas, elas são grandes portas de ferro, o muro de concreto e as aberturas de quem está no centro de Porto Alegre, quer entrar ali na região do Cais Mauá, são essas, é o que a gente está chamando agora de comportas, são essas aberturas e essas comportas de ferro que foram fechadas. Então a gente vai analisar nesse momento se elas serão resistentes. É uma expectativa de que sejam, e até porque se o rio não vai subir mais que essa previsão de 4 metros. Tem uma diferença importante da situação que a gente vive agora em relação ao que aconteceu em setembro, novembro de 2023. Naquele momento, quando o Guaíba ele excedeu o seu nível, o vento que soprava em Porto Alegre, ele vinha de sul para norte. Então, ele represava a água do Guaíba, não permitia que ela escoasse em direção à Lagoa dos Patos. No momento que estamos agora, desde segunda, terça, com essas chuvas mais intensas, não tem vento. A gente pode olhar para fora, a chuva ela cai com muita intensidade. Não tem o represamento. Não tem, e aí sem vento não represa a água. Então a água que está chegando destes outros rios que nós apontamos, ela consegue fluir em direção ao sul. Está escoando para a Lagoa dos Patos. Exatamente. Bom, menos mal, né? Mas a gente não sabe se vai surgir o vento sul, que é o grande problema levantado pela Bruna agora é esse, né? Se aparecer o vento sul, represa tudo aqui. Exato, represa. A gente tem, no momento, então, a medição mais recente, a régua está em 2,82 metros. Então, como você disse, 18 centímetros para chegar ali na cota de inundação. O nível mais alto que Porto Alegre já registrou foi em 1941, aquela grande enchente que atingiu 4,76 metros, adentrando cidade, ali a região do Mercado Público, prefeitura, todo o centro de Porto Alegre. Não dá para descartar que não se repita isso, né? Não, até porque a gente tem uma previsão do tempo que indica que o início de maio ele vai ser muito chuvoso. Não parou de chover até agora, ela deu uma acalmada, a chuva aqui em Porto Alegre, nessas regiões, mas a chuva ela é constante. E está chovendo também no norte do estado, há uma expectativa de pelo menos um mês de maio com bastante chuva. Bom, quero agradecer a Bruna Subtits. Você está no ar de que horas a que horas, Bruna? 9h30 da manhã até às 11 na Band News FM 99.3. Vou mandar um abraço para o Gufo, para o Gilberto, para a Fabrini, para toda a equipe e principalmente muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, Bruna. À disposição, bom trabalho. Muito obrigado mesmo, obrigado de verdade. Bom, a gente mostrou aí